Olá, hoje nós vamos falar sobre constelação de casais. Olá, bem-vinda. Então assim, qual é o nosso tema? Esse mês nós vamos falar sobre constelações e por que, como usar ou quando usar cada uma das constelações. Oi Gisele, bem-vinda. Oi Ana. Voltei a poder dar ok para vocês e poder acenar. Bom, o que nós vamos falar hoje? Tá? A live de hoje é sobre constelação de casal. Tá? Eu ainda não sei quem trabalha com constelação de casal do jeito que eu trabalho. Talvez eu não conheço ninguém. Oi, Luzia. Tá? Então, por que constelação de casal? Então, primeiro nós precisamos entender o seguinte. Vamos lá. Eu repito isso e vocês vão dizer, de novo, e eu vou dizer de novo, tá? Porque isso é super importante. Nós precisamos sempre lembrar que, apesar de nós acharmos, oi Dani, bem-vinda, apesar de nós acharmos, tá? Que nós temos controle sobre a nossa vida, a maior parte das vezes, oi Ana, nós não temos. Por quê? Porque só 10% é o que a gente usa na nossa vida, ou nós temos consciência. Olha, isso é muito sério. Ou seja, qual é o poder que eu tenho na minha vida quando eu tenho acesso só a 10% de tudo que ocorre nas minhas decisões, nas minhas escolhas. E ainda tem gente, por exemplo, hoje eu fiz um trabalho que é uma pessoa nova com quem eu tenho experimentado trabalhar, e alguns clientes estão fazendo, que ele trabalha muito com vidas passadas, vidas paralelas, ou seja, nós carregamos todas essas memórias conosco. Então, quando nós vamos nos relacionar com alguém, e hoje ele me disse uma coisa muito interessante, ele falou assim, é muito comum que quando chega o período da tarde, muitas mulheres tenham ansiedade. Eu falei, é verdade, mas como você explica? Ele falou, nós trazemos memórias de outras histórias. Então, durante muitos anos, vocês mesmos viram pelas lives que eu tenho feito com a Maristela, lives que eu tenho feito sozinha, onde eu falo sobre a questão do quanto nós não temos liberdade. E hoje nós temos muita liberdade. Tá? No passado nós tínhamos bem menos. Olá, Polly, bem-vinda. Então, você imagina o seguinte, vamos pensar como constelação as memórias de tudo que as nossas antepassadas viveram. Quantas mulheres das nossas antepassadas, quantas das nossas antepassadas não foram obrigadas a se casar, não foram obrigadas a se sujeitar a um casamento e não foram bem tratadas nesse casamento? Quantas mágoas, oi Luciana, bem-vinda, quantas mágoas essas mulheres não trazem e não passaram para nós inconscientemente? Quando nós temos crenças como homem não presta, mulher não quer nada sério, homem não quer nada sério, homem não sabe amar, mulher ama demais. Nós estamos falando de muitas coisas que nós trazemos do passado. Então, imagina que você decide começar um relacionamento, ou você está há muitos anos sem um relacionamento, ou você não consegue ter um relacionamento. O que tem? Por quê? É dedo podre? Não, ninguém tem dedo podre. O que nós temos são memórias que nós carregamos dos antepassados, para quem acredita, memórias de outras vidas, e eu estou falando até agora de antepassados e de coisa que você não tem acesso. Agora vamos pegar as memórias que você tem como mulher ou como homem do que você viu do relacionamento dos seus pais, do que você viu dos relacionamentos dos seus tios, dos seus avós, dos seus amigos, das novelas que você assistiu, dos filmes que você assistiu. Ou seja, quando nós vamos nos relacionar com alguém, será que realmente eu vou inteira? Eu quero alguém presente. Será que eu estou presente? Será que realmente eu estou entrando numa relação totalmente inteira? Tá, eu falo agora eu vou me relacionar com você e eu vou olhar para você. Não é isso que eu percebo nas constelações. Tá?
Oi, Ana Lu, bem-vinda. Então, quando nós falamos em casal, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se 10% da minha mente é inconsciente, 90% inconsciente, os 10% eu vou trabalhar ou eu mesma com o meu parceiro ou parceira, porque casal para nós, não importa se é um casal hétero ou homo, isso daí é indiferente, casal é casal. Esses 10% é o que a gente trabalha na terapia, é o que a gente trabalha conversando, é o que a gente trabalha com o pastor, com o padre, com todo mundo aí que trabalha com casais. Mas os 90% é aquilo que muitas vezes nós não trabalhamos. Fazemos terapias, nos separamos, casamos e aquilo não é resolvido. Por quê? Porque eu não tenho nem consciência disso. Então, a constelação de casal, ela vai trabalhar isso que não é dito, mas que é vivenciado. Então, nos últimos... Desde que eu comecei, acho que fazem uns 10 anos que eu... 10 anos? Não, uns 8 anos... Desde que eu fiz a primeira constelação de casal. E fiz por conta de um casal que na época me procurou e eles estavam numa relação muito complicada. Ambos já tinham feito a própria constelação, mas eles foram muito claros. Bom, o único caminho que nós vemos é a separação. Porque não dá mais, a gente já fez tudo. A gente fez constelação, já fez isso, aquilo. E eu falei, tá. Então, já vão separar? É garantido? Então, vamos tentar, vamos experimentar, fazer uma constelação juntos. E eu lembro que eles olharam para mim e falaram assim, juntos? Falei, juntos. Vamos olhar e entender. Por quê? Se nós conseguirmos olhar para o inconsciente e para o outro, nós podemos trabalhar os dois inconscientes juntos. Se nós trabalharmos os dois inconscientes juntos, eles vão caminhar juntos ou vão se separar juntos. Ok? Então, esse é o propósito da constelação de casal. O primeiro propósito é que cada parceiro entenda o que o outro está vendo, o que o outro está olhando, o que o outro está sentindo, sem entrar em briga e sem entrar em julgamento. Então, como é que isso funciona? Então, primeiro propósito, nós dois... Eu e meu parceiro, eu e minha parceira, não importa, nós olharmos e termos a possibilidade de enxergar o que o outro está vendo, olhando ou se preocupando, sem o julgamento. Por quê? Então vamos lá, vamos começar do básico. A constelação do Jurasser, ela é feita de uma forma diferente. Eu não trabalho com grupos. Então, o meu grupo são cartolinas. Então, vamos imaginar que eu trabalho o João e a Maria. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome do João, vou colocar lá, João, pai do João, mãe do João, emocional do João, afetivo do João, tá? Maria, mãe da Maria, pai da Maria, emocional da Maria, afetivo da Maria. Emocional é tudo aquilo que se relaciona eu comigo mesmo. Minha autoestima, minha autoconfiança, a minha forma de olhar o mundo, a minha autoimagem. Afetivo é tudo aquilo que me conecta com o outro afetivo e sexualmente. Então é isso que faz com que eu tenha capacidade ou possibilidade de atrair um relacionamento. Vamos lá, bem-vinda Fernanda, bem-vinda Mônica, entendeu? Então, é diferente. E aí, quando nós falamos, nós podemos até dar uma pincelada. Dependendo do arquétipo feminino que eu tenho na minha frente, é o que vai atrair o masculino. Então, se eu tenho uma Afrodite, uma pessoa mais sensual, eu vou atrair homens que busquem mulheres mais sensuais. Se eu tenho uma Artemis, uma guerreira, uma justiceira, eu vou atrair homens que gostam de mulheres mais musculosas, mulheres mais guerreiras, mulheres mais, sabe, fortes. Se eu tenho como deusa de frente uma Perséfone, onde eu sou mais esotérica, tudo para mim tem um outro significado, eu vou atrair os Hades da vida que gostam desse tipo de mulher, tá? O homem também tem o seu afetivo. E dependendo o deus de frente dele, é o que vai fazer com que ele atraia ou não determinadas mulheres. Entendeu? Por isso que às vezes a gente acha um cara fantástico, mas nós não conseguimos nos relacionar, porque o nosso afetivo, ele quer um tipo de homem que aquele cara, apesar de ser lindo, maravilhoso, divino, não encaixa com o nosso arquétipo.
Então, por exemplo, eu tenho uma Perséfone forte. Eu não consigo namorar um Zeus, porque Zeus quer namorar comigo e o mundo. Na verdade, ele quer casar comigo, me pôr dentro de casa e continuar namorando o mundo. A minha Perséfone não aceita isso, uma Hera até aceita. Então, tudo isso faz diferença. Então, depois de fazer isso, eu coloco as dificuldades que o casal especificamente está tendo. Então, vamos lá. Dificuldade de comunicação, dificuldade de aceitação, impaciência, mágoa, traição, tristeza, influência da família, medo de não dar certo, dificuldade de engravidar. Todos os problemas que o casal está tendo, nós colocamos. Então, o que ocorre? Primeiro momento é nós olharmos e vermos, enxergarmos o que o outro enxerga. Então, enquanto que na constelação tradicional você chega e eu falo, bom, vamos pegar aqui a Mônica. Mônica, você vai se colocar, onde é que está a sua mãe em relação a você? Onde é que está o seu pai? Onde é que está o seu emocional, o seu afetivo? Nós vamos fazer o mesmo processo. Você colocou, aí nós vamos fazer o quê? A leitura da tua constelação. Só que na constelação de casal, além de nós colocarmos tudo isso, nós também colocamos 2 outros pontos. O casamento. Onde é que está o casamento para você? E se o casal está querendo se separar, onde é que está a separação? Porque eu preciso saber para o que o teu inconsciente ele está olhando. Ele está olhando para o casamento ou para a separação? Para onde ele está olhando? E é muito interessante, porque aí está lá a Mônica colocando, Mônica, estou te usando aqui como minha cobaia morta, auxiliar de live. Então, a Mônica colocou as partes dela, ela vai colocar a parte do outro também. Como é que dentro do inconsciente da Mônica, ou dentro do meu inconsciente, está posicionado? Eu estou posicionada, e como é que está posicionado esse homem? Por quê? Porque a partir daí eu posso entender por que, por exemplo, eu brinquei com a Mônica, né? Por que a Mônica, tá? Ela está tendo aquela percepção de fim de casamento. Então vamos imaginar uma leitura super básica que é comum de acontecer, tá? Colocamos lá e aí nós fazemos a leitura. Não é interpretação. Nós não interpretamos, nós lemos. Tá? Qual é a diferença? Quando eu leio, eu te explico por que eu estou lendo. Eu falo, olha, você colocou o C, o A, o S, o A e o R. Isso significa casar. Então, você escreveu casar. Tá? Quando eu interpreto, eu falo, olha, você escreveu casar, então talvez você esteja pensando em casamento, talvez você esteja olhando, idealizando o casamento. Não. Mônica, observa para onde você está olhando, para onde que o teu olhar está. Ah, o meu olhar está para a separação. Ou o meu olhar está para os meus pais e meus pais estão olhando para a separação. Tá, então você está me dizendo que você deu a separação para os seus pais? Então, talvez essa separação não seja sua. Tá? Para onde está olhando? E é muito engraçado quando é a mulher que pede a constelação e aí vem, e aí ela tá olhando para os pais e o marido tá olhando para o casamento. Tá? E ela diz que ele não olha para o casamento, mas o inconsciente diz outra coisa. E aí, o que você faz depois que você lê e mostra? E aí estão os dois ali e a regra é muito simples. Nós vamos ler, pode-se fazer perguntas, mas aqui é uma leitura. Ok? Ok. Nós recolhemos e aí nós pegamos o João lá e fala, João, agora você vai colocar. E é muito engraçado, porque isso daí me lembra muito a constelação de empresa, quando eu faço dentro da empresa com diversas pessoas. Por exemplo, já fiz numa empresa com 11 gerentes e um diretor. Então, sempre tem aquele que ele fala assim, bom, vou deixar o outro colocar primeiro, porque aí eu aprendo e aí eu já sei colocar. Só que tem um problema, o inconsciente não respeita isso, tá? Então não importa como o outro coloca, quando você vai colocar é o que está dentro do teu inconsciente. Olha que legal. Então o que você faz?
Tá, lemos lá o que a Mônica colocou e aí percebemos que o foco da Mônica, por exemplo, é a família dela, ou seja, ela ainda está presa na família de origem dela, ou seja, ela está olhando para o casamento dos pais. Talvez ela tenha se colocado numa posição onde ela está tentando unir aquele casamento dos pais. Aí colocamos, o João vai lá e o João coloca. E aí o João, quando ele coloca, tá? Ele está olhando para o casamento, tá? Ou ele pode estar olhando para a separação e ele coloca os pais. Olha que interessante. Aí você fala, João, você percebe o que está ocorrendo? E às vezes, o que é muito louco, eles colocam um para um lado, um para o outro, e o casamento é excluído. Nem olha para o casamento. Ou aquilo que eles estão trazendo como maior problema da relação não é visto. Então, o primeiro momento, o que você vai fazer? Você faz a leitura. A partir do momento que você fez a leitura, aí sim você começa a trabalhar. E aqui vem uma coisa muito legal, porque quando nós trabalhamos com a constelação de casal, tem duas formas de trabalhar. Tem a forma onde nós temos duas consteladoras, tá? E elas se revezam no papel entre o homem e a mulher. Ou nós trabalhamos em 3 pessoas, onde uma pessoa vai fazer a Mônica, a outra vai fazer o João e a outra vai ser o grupo. Então, cada vez que a pessoa, normalmente eu sou o grupo, tá? Eu sou o bombril da relação. Eu vou lá, eu passo nesse papel, eu passo naquele papel. Então, eu entro no pai da Mônica. E eu falo, olha, eu estou me sentindo assim, assim, assim. Como é que essa energia afeta a Mônica? Aí a pessoa que está fazendo o papel da Mônica me diz, olha, quando você entrou aí eu senti isso, isso, isso. Legal. Como é que o João se sentiu quando eu entrei no pai da Mônica? Então nós vamos fazer um diagnóstico, tá? Primeiro foi a leitura e no segundo momento é um diagnóstico, para nós sabermos como é que aquelas pessoas influenciam. Vamos imaginar que tem um amante ou uma amante aqui. Oi, Rita, bem-vinda. Nós também vamos colocar essa pessoa. Olá, Hector, bem-vindo. Tá? E nós vamos ler aonde é que está, quem está com quem está olhando para onde, como é que conforme eu vou passando os papéis, isso vai influenciando o sistema. E a partir daí, nós vamos fazer a terceira fase, que é a reorganização do sistema. E quando você faz a reorganização do sistema, é muito interessante. Por quê? Vou dar um exemplo. Há uns 8 anos atrás, eu trabalhei com um casal e foi muito interessante, porque o casal, eles chegaram, já tinham decidido se separar, mas como nós estávamos fazendo um trabalho, então eles tomaram a decisão de fazer a constelação de casal. E quando nós começamos a constelação, eles começaram a se bater, literalmente. E aí, imagina a situação, né? Por que não dá certo? Ela queria ir embora. Eu falei, gente, olha o seguinte, vocês me contrataram para fazer um trabalho, então nós vamos fazer a constelação. Terminou a constelação, vocês podem sair e ir para o advogado assinar o divórcio, se vocês quiserem, mas essa foi a nossa última. Nós nos comprometemos a fazer isso, então ninguém vai embora, nós vamos cumprir aquilo. E eu lembro dela falando para mim, pra quê? Isso não vai ajudar em nada. Eu falei, não importa, vocês tomaram a decisão de fazer, então nós vamos fazer, nós já estamos aqui. E foi muito interessante, porque ao final da constelação, eu pensei comigo, né, quando nós começamos, eu falei, talvez ela tenha razão. Talvez eu devesse respeitar isso e não fazer. Eu falei, mas estamos todos aqui, eles já pagaram pelo trabalho, eles vão fazer o trabalho. Por quê? Porque depois nós não vamos ter aquela sensação de termino, volto, termino, volto, termino, volto, volto, termino, termino, volto. Tá certo? E aí, o que aconteceu com esse casal? Tá? Bom, a última notícia que nós temos é que eles ainda estão em lua de mel. Tá? Todo ano eles fazem uma nova lua de mel para celebrar o casamento. Ou seja, eles estavam se separando por quê? Porque eles tinham um padrão de separação na família. Eles não tinham permissão de ter um bom casamento.
Então, o que nós fazemos? Depois que nós vemos como todo o sistema está efetivamente, depois desse diagnóstico, essa reorganização nos permite que o casal realmente olhe para o casamento e para a separação. E qual é o desejo ali de quem está representando aquele casal para onde ir? Tá, você quer caminhar para onde? Você quer caminhar para lá, para a separação, para cá, para o casamento? Você quer ficar aí, nesse lugar? Tá? E é muito interessante, por quê? Porque quando você faz a reorganização, isso se reflete não só no casal, mas se reflete também na família. Tá? Então, o que significa isso? Se reflete na relação das pessoas com os sogros, com os pais e entre os pais. E lógico, se tem filhos, nós também colocamos os filhos. Por quê? Porque nós precisamos que esses filhos também sejam olhados. Então, a constelação de casal, o primeiro momento é nós nos darmos a permissão de olhar. O segundo momento é nos darmos a permissão de ficar só com o que é nosso. Tá? Eu posso estar nessa relação inteira. Então vamos entender o que ocorre dentro de nós. Cada vez que você convive muito tempo, seja com um amigo, com uma amiga, cada vez que você tem uma relação com alguém e essa relação ela é uma relação mais forte, automaticamente o que isso provoca? Tá? Isso provoca que é como se nós compartilhássemos as nossas partes. O que eu quero dizer com isso? Imagine, você tem a sua melhor amiga. Quando você conheceu ela, você era muito mais quietinha e ela era muito mais efusiva. Anos depois, ela está um pouquinho mais quieta e você um pouquinho mais efusiva, para vocês conseguirem caminhar juntas. No relacionamento, nós também fazemos isso. Tá? Quando nós nos separamos, o que seria o ideal? Tá? Seja da amizade, do trabalho ou de um relacionamento, seja casamento ou seja um relacionamento mais sério, tá? Ou menos sério, um namoro, uma amizade colorida. O ideal seria que eu pudesse, tá? Devolver a sua parte, tá? Eu sou mais introvertida, então me dá a minha introversão e eu te devolvo a sua extroversão, ok? E cada um vai ficar com o que lhe cabe. Tudo bem? O que isso faria? Isso faria com que eu ficasse inteira de novo. Tá? Só que quando nós terminamos, nós não fazemos isso. Eu vou embora com uma parte sua e você vai embora com uma parte minha. E aí, por isso que muitas vezes, durante o relacionamento, às vezes até de amizade, qualquer relacionamento, nós também deixamos de ser quem nós somos, às vezes para agradar o outro, para pertencer ao outro. Por exemplo, eu já encontrei muitas mulheres que quando casaram, você vê as fotos de solteira, ela era toda colorida. E aí, de repente, ela casa, anos depois ela tá pastel ou toda preta. Só usa roupa preta porque o pretinho básico é chique. E aí ela separa e ela não sabe mais quem ela é. Ou ela continua usando preto porque ela acha que aquilo é dela e não é. Naquele filme Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou, a personagem ela mostra muito isso. O quanto ela se adapta para se manter nas relações. E quando ela termina, um dos propósitos dela é exatamente o quê? É ser ela novamente. Tá? É conseguir acolher quem ela é. E aí, quando tem o último relacionamento, ela entra num relacionamento sem abandonar quem ela é. Mas eu só consigo entrar num relacionamento sem me abandonar se eu estiver inteira. Se eu não estiver carregando expectativa, frustração, mágoa, tristeza dos meus ex-relacionamentos. Então, é como se eu fosse para o relacionamento sendo um Frankenstein. E aí eu não entendo por que o outro também é um Frankenstein, né? Óbvio, Frankenstein atrai o quê? Frankenstein. Então, é muito importante
nós termos essa clareza. O que a constelação ela vai fazer de casal? Ela vai permitir que aquele casal olhe efetivamente para o casamento e se olhe e reconheça ali os sentimentos ou a falta de sentimentos que estão ocorrendo. Então, quantas vezes, e aqui as regras da constelação, as leis da constelação, elas valem de forma muito forte. Se eu venho de uma relação onde os meus pais, eles não tiveram uma boa relação afetiva, como é que eu vou ousar ter um casamento bom? Se os meus pais se separaram, quem sou eu para não me separar? Se o meu pai era ausente, como é que eu vou me casar com um homem presente? Eu não sei nem o que fazer com ele. E se esse homem for presente, será que eu banco ficar com ele? Então eu vou procurar um homem ausente e vou repetir a mesma história da minha mãe de ficar reclamando que eu estou casada com um homem ausente. Tá? Então tudo isso a gente vê quando olha a constelação do casal. Quando é que nós devemos fazer uma constelação de casal? Na minha opinião, toda vez que nós saímos de um relacionamento, nós deveríamos, finalizar a relação da forma correta. Tá legal, estamos aí com 40, 50 anos, nunca fiz, vai lá e faça uma constelação afetiva. Tá sozinha? Antes de começar o próximo relacionamento, faça uma constelação. O ideal é que do mesmo jeito que quando nós resolvemos ter mais intimidade, nós dois vamos ao médico e passamos por uma bateria de exames para saber se a nossa saúde está ok, para nós não termos que nos proteger tanto um do outro, tá? E aí nós trabalhamos a confiança. O correto seria decidir transformar esse relacionamento num relacionamento mais sério. Eu vou para uma constelação de casal. Para quê? Para limpar o que precisa ser limpo, para nós dois vermos se nós temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, tá? Se nós realmente queremos as mesmas coisas. Quando eu estou separando, para que eu realmente separe ou realmente volte esse relacionamento e não fique naquela coisa de estilingue, vai e volta, sabe? Parece bumerangue, vai e volta. Tá? É um desgaste para a pessoa, para a família, para os amigos, para os filhos. E tem casal que passam anos nessa situação. Ou então separa e nunca mais consegue ter um relacionamento. Por que não consegue ter um relacionamento? Porque ainda está presa no relacionamento anterior. E o que é pior, às vezes não está preso nem no relacionamento anterior, está preso no relacionamento dos pais. Então, a constelação, quando nós pensamos em casal, é exatamente isso. Nós termos a possibilidade de olhar para aquela relação e realmente olhar. Tá, Regina, mas eu faço terapia, isso não ajuda? Ajuda, óbvio. Mas lembre-se, a terapia você vai trabalhar só 10% da sua mente. Você acha realmente que isso vai resolver aqueles problemas, aquelas mágoas que você vem acumulando nos últimos 10, 15 anos? O seu medo de ser traída, porque você viu N pessoas serem traídas? O seu medo de não ser boa o suficiente ou não se sentir amada? Na verdade, não. Então, quando uma pessoa me fala, opa, alguém decidiu ligar no meio da live, possivelmente alguém de telemarketing. Então, me desculpe. A Ana está dizendo o seguinte, aconteceu isso comigo. Às vezes, Ana, acontece. Por quê? Porque nós ficamos... Há um tempo atrás, eu fiz uma constelação e foi muito interessante, porque... Nós fizemos a constelação e a pessoa era viúva. E no inconsciente dela, ela ainda estava casada. Tá? Então, ela não queria atrair ninguém. Ou quando ela atraía relacionamentos que não eram sérios. Por quê? Porque ela ainda, no inconsciente dela, ela era casada. Se eu sou casada, como é que eu vou ter uma relação afetiva com alguém? É impossível. Então... nesses 8 anos que eu tenho feito constelação de casal, eu não tenho 5 separações. Acho que menos do que isso. Tá? Acho que 2 ou 3.
4, na verdade, se eu for contar com uma que ocorreu depois da constelação. Mas, normalmente, as pessoas não se separam porque nós não nos separamos por falta de amor. Nós nos separamos para pertencer ao sistema, nós nos separamos para não superarmos os nossos pais, nós nos separamos porque nós não temos permissão para viver uma relação boa. Nós nos separamos porque nós não damos conta do relacionamento. Sabe, tem muitas situações que fazem com que haja separação. E é interessante isso. Por quê? Porque, na verdade, todos nós temos o direito de vivermos boas relações. Tá? Todos nós temos, os nossos pais, o sacrifício dos nossos pais foram para que nós tivéssemos uma vida melhor que a deles. Mas, como nós não temos essa clareza, automaticamente, por amor a eles, eu vou repetir a história. Tá? Então, o que eu gostaria, assim, é que ficasse claro nessa live, sabe? Quando eu faço uma constelação uma constelação normal quando eu tenho que organizar o meu sistema. Eu faço uma constelação de casal quando eu tenho que olhar para o meu relacionamento. Quando eu tenho que olhar para aquela relação e ver se o meu propósito de vida está de acordo com aquele propósito do outro. Tá, nós queremos ter filhos, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que a minha mente inconsciente fala. Tá? Eu realmente quero me casar, eu quero ser uma namorada eterna, às vezes eu quero me casar e o outro não. Então eu vou ter que, se eu fizer isso eu vou terminar? Como eu te disse, olha bem, em 8 anos eu não tenho ideia de quantas constelações de casais eu já fiz, eu posso até depois dar uma olhada nisso. Mas nós tivemos pouquíssimas separações que eu soube. Pouquíssimas. Por quê? Porque o problema não era o casamento. O problema era o que se trazia dos antepassados. Bom, falar sobre constelação de casal, nós podemos entrar em outros aspectos, mas é muito importante que a gente possa entender o quanto a nossa família ela influencia nossas relações e o como muitas vezes nós estamos vivendo relações onde nós estamos honrando a dor do outro e não vivendo a nossa própria vida. Então, como eu sempre falo para vocês, eu sou super suspeita. Tá? Por que eu sou super suspeita? Porque eu realmente acho e acredito profundamente que todos nós temos o direito e o dever de ter uma vida afetiva boa. Tá? Que nós temos o direito de ir além do que os nossos pais foram. Nós temos o direito de buscar bons modelos de relacionamento para que nós possamos viver. E o que eu acho muito legal é que eu percebo que quando nós fazemos isso, a relação fica mais forte, fica mais séria, fica mais comprometida. Se alguém tiver alguma dúvida, é um bom momento para perguntar, tá? É um bom momento para colocar sua dúvida, porque eu tô percebendo que nós, assim, o tempo voa quando nós estamos em live. Então, automaticamente, eu acho que daqui uns 10, 15 minutos a nossa live vai terminar. Então, se você tiver uma pergunta, agora é o momento. Nós, enquanto vocês pensam, se tem alguma pergunta, eu achei muito interessante, porque nós temos feito enquetes antes das lives. Então, segundo a Dani, porque essa parte quem faz é ela, não sou eu, tá? Graças a Deus ela domina isso melhor do que eu, tá? Então me complementa nisso. Nós fizemos uma enquete questionando sobre quem sabia, se as pessoas conheciam ou sabiam que existia constelação de casal, e foi muito legal a resposta, foi tipo 43 a 57, 43% das pessoas já tinham ouvido falar ou sabiam que existia, contra 57% que não, e eu achei o máximo, porque praticamente 50% das pessoas que responderam já tinham ouvido falar e sabiam que isso existia. E o primeiro passo dentro da psicologia para qualquer coisa é nós termos autoconhecimento, é nós sabermos que aquilo existe. Aí, a partir daí,
tá? É que nós realmente podemos decidir se queremos ou não fazer. A Mônica tá dizendo, eu não sabia sobre constelação de casal. Então, Mônica, exatamente, você tá dentro 57%. Ela tá dizendo, achei bárbaro, que bom, eu também acho bárbaro, tá? Por isso que eu tomei a liberdade desse mês de novembro, nós fazermos o mês falando sobre constelações e explicando sobre os tipos de constelações que nós temos no Girassê e como é que nós podemos trabalhar a constelação. Porque as pessoas acham que constelação é só família. Então eu vou lá e vou trabalhar minha família e meu sistema, e não é. A constelação, ela é assim, a constelação familiar é como se a gente fosse num clínico geral, onde ele olha e fala assim, tá, vamos mexer nisso, mas olha, aqui tem um problema específico, então você tem que ir num ortopedista. Olha, aqui você precisa de um endócrino. Olha, aqui você precisa, tá, de um ginecologista, por exemplo. Então, dentro da constelação, nós também temos essas subdivisões, onde você consegue aprofundar. A Mara está dizendo o seguinte, serve para namoro também, depois dos dois já terem casado e separado. Sim, na verdade sim. A Mara diz, também não sabia que poderia fazer juntos. É que pouca gente faz isso. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que, apesar de eu ser solteira, eu sou uma pessoa que eu fui criada numa família onde o casamento, ele é algo que a gente vive com muito amor e nós acreditamos. Eu acredito profundamente em casamento, tá? Apesar de não ser casada, tá? Eu acredito profundamente. Então, eu vivo buscando técnicas, eu vivo estudando para ver como é que nós podemos, não é salvar o casamento, mas é salvar a relação. Porque mesmo quando você separa, se você tem filhos, aquela pessoa faz parte da sua vida. A Rose está perguntando, ideal fazer separado para depois fazer de casal? Fazendo separado também ajuda? Sim, tá? O que acontece? Então, vamos lá. Quando eu faço a constelação, qual seria o ideal? Vamos falar aqui de mundo ideal, tá? O ideal seria que nós pudéssemos fazer uma constelação individual de cada um para depois fazermos a do casal. Por quê? Porque quando você faz a constelação individual, nós trabalhamos a tua família inteira, ou seja, os países de origem, as religiões, ou seja, toda a influência que você traz com você dos países de origem, das religiões, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, meios irmãos, irmãos adotados, irmãos que foram ou sofreram um aborto, ou seja, natural ou não. E nós trabalhamos todos os relacionamentos que você teve durante a sua vida. Tanto que a gente coloca um papelzinho que se chama representante de ex-relacionamentos. Por quê? É aquela pessoa que você deu um beijo, ou teve uma transa, você teve um affair, você teve um desejo e o cara sumiu, ou a menina sumiu. Então, o que nós fazemos? Nós limpamos isso. Só de limpar isso, a gente já resolve um monte de coisa da sua parte, você já fica mais inteira. Quando nós fazemos a de casal é para nós olharmos para a mesma direção. Então, quando uma mulher me diz, eu quero engravidar, mas eu não consigo, às vezes eu sugiro uma constelação de casal, porque eu preciso saber se só ela quer ter filho ou o marido também. O que está impedindo os dois de terem um filho? Tá? Quando, por exemplo, alguns anos atrás, logo que eu comecei a fazer a constelação, eu estava fazendo constelação há 5 anos, talvez menos, uns 3 ou 4, uma cliente minha, ela tinha mais ou menos a minha idade e ela veio fazer um trabalho comigo porque o objetivo dela era arranjar um relacionamento sério, porque ela nunca tinha tido um relacionamento sério de longo prazo. Nós fizemos um trabalho super legal e ela conheceu um cara super legal, o cara, na minha opinião, e ele pediu ela em casamento, tá? E ela não era de São Paulo, ela era de outro estado, tá? E ela me ligou e falou assim pra mim, Regina, eu conversei com ele
E eu disse para ele o seguinte: eu só vou casar com ele se ele fizer uma constelação. Porque ele já separou 2 vezes. Eu não vou ser a terceira ex-esposa. Eu sou a última esposa dele. Então, eu só caso se ele for para São Paulo fazer a constelação com você. Porque eu também não quero que ele faça com outra pessoa, porque eu quero ter certeza que meu casamento vai durar. E na época eu ri muito, porque pouca gente, não era tanta gente que fazia constelação, né? Essa minha cliente está com praticamente 10 anos de casado, e a última vez que eu a vi foi o ano passado. E assim, você olha para o relacionamento, ele fala com ela, você olha e fala assim: gente, eu quero um homem que me olhe assim. Por quê? Porque os dois limparam o passado. Então, separado ajuda sim, tá? Ajuda muito. Mas a gente usa a constelação de casal quando o casal ele precisa afinar a relação, quando ele precisa olhar por um objetivo comum e principalmente o ideal seria vou ter um relacionamento sério. Vamos fazer uma constelação de casal, porque assim a gente vai ver se a gente tá caminhando junto. Decidi casar. Tá? Não fiz uma constelação, vou fazer uma constelação, até para evitar conflito entre os nossos pais. Decidimos ter filhos, podemos fazer uma constelação de casal, já fiz isso para a educação dos filhos, porque cada um tinha uma religião e eram religiões muito diferentes. Tá? Tipo um católico e um do candomblé, e eles precisavam olhar para isso. Então nós fomos para a constelação para os dois poderem, não é decidir o tipo de religião que ia ser criado os filhos, mas terem mais harmonia e saber lidar com isso. Vou me separar, com certeza. Antes de separar, faço uma constelação. Às vezes o casamento termina, não é por falta de amor. Ou, se você não faz, depois você fica presa. Tá, já me separei. Gente, desde que me separei, minha vida nunca mais eu consegui um relacionamento. Vai para a constelação individual e trabalhe todos os relacionamentos. Porque às vezes a gente faz muito contratos enquanto tá casado. Nunca morreremos juntos, viveremos toda a vida juntos. É muito legal, mas você sabia que isso te prende? Tá? Você sabia que isso te deixa ali conectado com aquela pessoa e mais difícil de separar? A Mônica: eu e meu marido fizemos a constelação com você, mas separado, e foi muito bom. Demorou para cair a ficha do Gilberto, mas depois de anos ele hoje consegue fazer links. Bem-vinda, Renata. Oi, Érica. E é exatamente isso. Por quê? Porque depende muito de cada pessoa. Então, o que acontece? Quando eu faço uma constelação, eu sempre falo para a pessoa: agora nós vamos depender da sua flexibilidade interna. Se você é uma pessoa que já se trabalha, faz terapia, o processo é muito mais rápido. Se você é uma pessoa que nunca fez nada, às vezes ele é mais lento. Mas a constelação é como aquele ditado: água mole bate em pedra dura até que fura. Ah, mas isso não tem efeito. Tem. Eu tenho uma cliente minha que é super engajada num monte de coisa, sabe, super antenada. E eu lembro que a primeira constelação dela, nós fizemos a constelação e ela passou 9 meses pra mim. A constelação não tem efeito. A constelação não funciona. Comigo é diferente. E um dia ela chegou, 9 meses depois, e disse pra mim: o que é isso? Eu falei: isso o quê? Aconteceu isso. Eu falei: não foi o que a gente trabalhou em constelação? E isso foi muito legal no caso dela, porque a gente trabalhou muito uma questão que ela estava com uma pessoa da família que estava muito doente. Então nós conseguimos trabalhar essa relação, e o último ano, os últimos 2 anos de vida dela com essa pessoa foi muito bom. Tanto que quando essa pessoa partiu, a relação estava tão resolvida que foi muito mais fácil para ela se recuperar do luto. Não é que ela não teve luto, mas ela teve um luto normal, um luto sem o desespero do luto, porque isso foi trabalhado antes. Tá, Ana tá dizendo: obrigado pelas explicações sobre esse assunto. Está sendo muito esclarecedor essa live. Ai, Ana, muito obrigado, que bom ouvir isso. O meu objetivo, vocês sabem, primeiro, sem conhecimento nós não temos como fazer escolhas.
E eu não espero com isso que vocês façam escolha por constelação comigo. Se vocês escolherem fazer comigo, eu vou adorar. Mas o que eu quero de verdade é que vocês entendam que existe essa possibilidade. E que vocês podem usar isso. E que muitas vezes, tá, uma constelação, na minha opinião, tá, como psicóloga, como pessoa que atendo há 30 anos como psicóloga, trabalho com constelação há 15 anos, esse ano faz 16. Fizeram 16 em agosto, tá? O que eu percebo? Que a constelação, no meu trabalho, chega a economizar para o meu cliente de 5 a 7 anos de terapia. Por quê? Porque eu trabalho com o que está no inconsciente. Olha que todas as linhas que eu trabalho são linhas comportamentais. E eu trabalho muito com hipnose ericksoniana, ou seja, eu já estou habituado a trabalhar com o inconsciente. Mas a constelação me possibilita trabalhar com coisas que meu cliente jamais traria para ser trabalhado. Entendeu? Tanto, isso é tão forte que eu tenho muitas amigas que também são psicólogas e que mandam o cliente para fazer a constelação, eu faço a constelação, o cliente volta para a terapia com elas. E isso daí é como se eles dessem um upgrade na questão da terapia. Por quê? Porque você consegue resolver aquela questão e você consegue ir para o próximo passo. Semana passada eu atendi uma pessoa e ela falou assim, eu vim para uma segunda constelação porque a primeira constelação, só de falar de tal pessoa eu chorava muito, porque mexia profundamente comigo. Hoje a minha relação com essa pessoa tá ótima e eu já consigo falar para você sem ter impacto emocional. E eu falei, olha, isso não tem preço. Então, cada vez que eu vejo um casal vivendo uma boa vida e podendo fazer escolhas, o que é fazer escolhas? É quando eu consigo, tá? Escolher se eu quero ficar numa relação, eu consigo escolher se eu quero naquela relação, qual é o tipo de relação que eu quero ter. Tá, eu quero ter uma relação mais equilibrada, eu quero ter uma relação mais harmônica, eu quero ter uma relação mais amorosa, sem ter que honrar os meus antepassados pela dor. Isso para mim é ter escolha. Quando eu não tenho essa escolha, eu não tenho livre-arbítrio. Por quê? Porque eu tô seguindo o trilho lá de trás. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre constelação de casal. Se alguém tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp depois, me liga, tá? Super tranquilo. Deixa aqui no Instagram e aí eu respondo, tá? Eu sempre dou uma olhada no que tem e tô respondendo. E eu espero vocês na semana que vem, que a semana que vem nós vamos falar de mais uma versão de constelação. Esse mês vai ser o mês de falar constelação de casal, constelação de empresa, constelação de deusas e constelações normais. Tá? Normais assim, familiar. E dentro do familiar aí a gente vai abordar uma questão que é a questão das etnias também. Tá? Porque isso é muito importante nós sabermos. Tá? Porque às vezes nós não temos essa clareza. Por exemplo, eu fui na endócrino, eu troquei minha endócrino e ela me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela perguntou quais eram os meus antepassados e quando eu falei que eu tinha antepassado africano, ela falou, olha, nós vamos ter que dar uma olhada porque todo mundo que tem herança afrodescendente tem probabilidade de ter pressão alta e diabetes, então nós vamos ter que olhar como é que isso está em você. Era uma coisa que eu não sabia. Então, a constelação ela faz esse tipo de diagnóstico também, só que emocional, não físico, né? Nós não somos médicos, nós somos psicólogos, então nós trabalhamos com a parte emocional. Gente, super agradecida, tá? Por vocês estarem me acompanhando, por vocês poderem usar esse conhecimento, divulguem. Eu acho que quanto mais pessoas souberem o que nós temos e podemos trabalhar é muito importante. E eu espero vocês na próxima quarta. Bom, hoje, às 8 da noite, eu vou estar novamente com o grupo de agronegócios, falando sobre a questão do suicídio, falando sobre a questão de saúde emocional e saúde mental. Quem tiver interesse é só participar, porque é aberto. Um super beijo para todo mundo e eu espero vocês na semana que vem.